Olá, pessoal. Boa tarde a vocês. Bem-vindos ao início do nosso semestre letivo 2021, primeiro semestre. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Esse é um momento muito especial para o nosso programa de pós-graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade da PUC Campinas. Em nome da universidade, portanto, e em nome do programa, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês. Nós costumamos iniciar o nosso semestre letivo sempre com uma aula especial, e nesse ano não está sendo diferente. Nós queremos, portanto, neste momento, agradecer a presença dos nossos professores do programa, do mestrado em sustentabilidade. Queremos agradecer a presença dos nossos alunos. Nós temos aqui dois grupos de alunos, os alunos veteranos, alunos ingressantes. Também nós temos outras pessoas convidadas participando conosco, e nós queremos agradecer a vocês por estar aqui conosco e dizer que sempre é uma alegria reencontrar as pessoas no início de um semestre letivo. Nosso programa é um programa novo, mas é um programa que arrojado, é um programa que vem numa crescente e é um programa que está conseguindo muitas conquistas ao longo dos seus poucos anos de existência. Estamos agora fechando um quadriênio, o primeiro quadriênio de avaliação do nosso programa. Esperamos ter uma boa avaliação para que possamos avançar para o doutorado, essa é a nossa meta. Temos apoio da universidade para isso. Muito bem, e temos metas ousadas: internacionalização do programa, desenvolvimento de projetos que tragam muitos benefícios e impactos positivos para a sociedade, não apenas para a região metropolitana de Campinas, mas também para outras regiões do nosso país. Temos professores muito comprometidos, temos uma equipe fantástica de docentes, temos grupos de pesquisa fortes que dão sustentação a esse programa e temos alunos também comprometidos. E é uma alegria para a gente estar iniciando, portanto, um novo semestre. É lógico que é um semestre cheio de desafios, porque todos sabem e vivenciam esta experiência, esse momento difícil de pandemia, e teremos certamente um semestre com aulas virtuais, conforme já tivemos no ano passado, mas nós, no ano passado, mesmo com tantos desafios e dificuldades, nós conseguimos superá-las com muito esforço, e tenho certeza que nesse semestre não será diferente. Nós iremos conseguir, sim, superar muitos obstáculos, muitos desafios, e esperamos que muito em breve todos nós estejamos vacinados e essa pandemia esteja sob controle e a gente possa exercer as nossas atividades de uma outra maneira, presencialmente. Isso será muito bom. Muito bem, então eu reforço as boas-vindas a todos. Quero antecipadamente agradecer ao palestrante que bondosamente aceitou o desafio e o nosso convite para estar aqui conosco, o professor Ladislau, que é uma referência. Ele será apresentado daqui a pouco com detalhes, mas eu quero, professor Ladislau, de coração, expressar a minha gratidão em nome dos professores, em nome do programa e em nome da universidade, pela sua presença aqui conosco. Tá bom? Apesar do pouco conhecimento pessoal que temos, mas eu quero manifestar que eu tenho, assim, uma consideração muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Você, de fato, trouxe e continua trazendo trazendo, assim,
trabalhos e pesquisas e apresentando muitas contribuições para o nosso país e também, quiçá, para outros países, certamente. Tá bom? Eu passo a palavra neste momento para o professor Cândido, que é professor do nosso programa, professor Cândido Ferreira da Silva Filho. Ele vai falar um pouquinho sobre o ponto de encontro da sustentabilidade. Professor Cândido, explica para a gente o que é esse ponto de encontro da sustentabilidade. Na verdade, essa palestra de hoje, que é a nossa aula inaugural, é a primeira palestra do ponto de encontro da sustentabilidade. E eu fiquei muito feliz quando o seu grupo de pesquisa trouxe para o conselho do programa essa proposta de criação do ponto de encontro da sustentabilidade. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o ponto de encontro da sustentabilidade. Eu passo a você a palavra, professor Cândido. Boa tarde, professor Samuel. Boa tarde, professor Ladislau Dalbó, professor Diego, colegas, estudantes do nosso programa de pós-graduação. Nós estamos dando início hoje a um ciclo de palestras e debates que nós denominamos ponto de encontro da sustentabilidade. O nosso objetivo é, lógico, não só promover a atualização dos conhecimentos na área de sustentabilidade, não só promover as discussões, né, de atualização dos conhecimentos acadêmicos na área de sustentabilidade, mas também fazer uma reflexão crítica sobre a temática do nosso programa de pós-graduação. É lógico que nós queremos informar continuamente sobre os desafios da sustentabilidade, levando em conta, obviamente, de uma sociedade plural, discutir temáticas emergentes na área da sustentabilidade, servir como elo entre a universidade, a sociedade civil e o mercado, logicamente colaborando para a formação, enfim, para a formação de recursos humanos com capacidade de reflexão crítica, e é lógico, um objetivo também importante para nós é fazer desse ponto de encontro da sustentabilidade um meio, né, um instrumento para mostrar, lógico, o impacto social do nosso programa de pós-graduação. Então, nós propusemos o grupo de pesquisa, né, Organizações, Sociedade e Sustentabilidade, propôs este ponto de encontro da sociedade com o propósito de alcançar estes objetivos. Nós deveremos realizar um encontro mensal, uma palestra, recebendo personalidades do mundo acadêmico, empresários, ou até mesmo políticos, enfim, representantes de toda a nossa sociedade. As de encontro são, logicamente, supervisionadas pelo nosso conselho do programa de pós-graduação de sustentabilidade, a quem nós agradecemos a confiança, enfim, e esperamos estar colaborando. Enfim, convido todos a participar, e será um prazer não só estar aqui esta tarde, mas repetir esse encontro. Agradecemos, lógico, o professor Ladislau Dalbó, que abre para nós este ponto de encontro da sustentabilidade. Muito obrigado. Muito boa tarde. Dando sequência aqui, então, ao nosso evento, a nossa aula inaugural e lançamento do ponto de encontro da sustentabilidade. Vou fazer aqui brevemente a apresentação do nosso palestrante desta noite, o que brevemente é um desafio, mas eu vou tentar aqui. Professor Ladislau Dalbor
Ele possui graduação em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, mestrado em Economia Social pela Escola Superior de Estatística e Planejamento, doutorado também em Ciências Econômicas pela mesma instituição. Ele já atuou aí numa série de projetos em agências e organismos internacionais, dentre eles a Habitat, a Unicef e outros departamentos da ONU. Tem uma vasta produção intelectual, ela está toda disponível online, o que é muito bacana. O professor Ladislau tem mais de 140 artigos publicados, mais de 40 livros, mais de 100 capítulos, ou mais de 100 livros e 40 capítulos aí. É uma produção muito extensa, uma ótima contribuição para a ciência que é um momento que nós tanto precisamos. Então, passo a palavra para o professor Ladislau fazer a sua apresentação, e aí as pessoas que quiserem encaminhar uma pergunta, podem fazer através do chat, nós estaremos aqui selecionando algumas perguntas e consolidando também outras de maneira agregada, para que a gente possa, então, ter um tempo ao término de toda essa apresentação, para discutir um pouco os temas que serão apresentados pelo professor Ladislau, o tema aí da economia desgovernada, novos paradigmas. Então, professor Ladislau, muito obrigado pelo convite, eu passo a palavra para o senhor agora. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Samuel, colegas, alunos, bem-vindos a essa reunião. Eu com o Diego, a gente já fez muitas coisas juntos no quadro da PUC, e a gente se sente, nessa área acadêmica, cada vez mais próximos de uma rede de pessoas que claramente estão pesquisando os novos rumos da sociedade. Isso aqui, as mudanças são extremamente profundas, extremamente aceleradas, e, no meu caso, eu tenho que dizer que grande parte do que eu estudei, em particular em economia, se tornou muito pouco relevante. Os desafios estão mudando. Eu fiz um livro que se chama O Capitalismo se Desloca, recente, está online, como todos os meus trabalhos, vocês podem acessar. Não é? Isso para dizer da amplitude. Eu não vou falar como economista e fazer cálculos e equações para... Estamos muito além disso. Estamos enfrentando uma crise generalizada muito profunda. Deixa eu dizer também da importância de eventos como este que a gente está aqui. Estamos muito mais isolados, mas nunca estivemos tão conectados. Eu, como professor, que é uma das minhas atividades, eu tenho que fazer os relatórios para a CAPES. Com esses meses de pandemia do ano passado, eu tive 135 palestras, né? Algumas com 3.000 pessoas, outra com 6.500 e coisas do gênero. E muitas internacionais. Nós temos, por exemplo, um grupo de 23 pessoas, a gente se reúne de vez em quando, não para fazer palestras, mas para uma conversa. Está lá o London School of Economics, a Université de Paris, está o Estocolmo, está Cambridge, está Oxford, Harvard, enfim, pessoas se reúnem, né, simplesmente tentando refletir, tentando passar uns para os outros que cheiro a gente tendo de para onde estão indo as coisas, né? Porque não há assim uma rota clara, né, e leis claras para esse negócio. O planeta está à procura de rumos. Deixa eu dizer que essa conectividade hoje permite uma mudança profunda. Estamos iniciando um semestre, a universidade está mudando. Nós éramos muito tipo um arquipélago acadêmico, né? Cada universidade, a Unicamp, a PUC, as PUCs, enfim, cada um, né, com sua bandeira, né? E a gente fazia eventos dentro, né? Agora, nós estamos nos conectando, provavelmente tem gente que está escutando aqui, que pode ser de outros países, contanto, na realidade, estamos online. Ou seja, estamos com uma imensa oportunidade da gente cruzar ideias, da gente pensar
de maneira extremamente interativa e colaborativa. Eu cansei de esperar, eu faço aquele negócio, publicar numa revista científica para ter pontinhos da CAPES, o que é humilhante. Né? Mas, enfim, tem que ter, porque, enfim, a CAPES vai dar os pontinhos quanto vale um determinado professor. Mas não é assim que funciona a ciência. Nos Estados Unidos já temos 15 mil professores, 15 mil cientistas, pesquisadores, que se recusam a publicar em revistas científicas. Publicam direto, online, não ficam esperando 2 anos que a revista dê aquela maluquice de ficar esperando o peer review, sem falar da Elsevier e outros que montaram um oligopólio extremamente caro de acesso à publicação por parte de cientistas. E não pesquisam nada, né? São só intermediários, atravessadores da produção científica. Né? Então, na realidade, eu estou trazendo isso com força, porque a conectividade atual permite que a gente discuta de alto a baixo no Brasil e no plano internacional, e gerou-se esse fluxo de comunicações, de artigos curtos, de notas, de propostas, de livros, de vídeos científicos, de documentários. Está todo mundo discutindo no planeta. Criou-se um ambiente de discussão que está mudando profundamente a universidade. A universidade não são mais só o prédio, enfim, é um conjunto é um hub, de uma rede de sistema de criação de conhecimento científico. Eu tenho o meu blog, né? O meu blog já tem 20 e poucos anos, eu tinha meu blog quando não se falava em blog ainda. Mas por que é tão importante? Ele constitui uma biblioteca científica virtual. Muitos de vocês receberam o meu artigo A Economia Desgovernada, que foi feito a pedido lá do pessoal da discussão do Vaticano. Né? Mas, basicamente, se trata de que, hoje, não é tão fácil assim ir na biblioteca e pegar um livro. E não faz muito sentido ir lá no Xerox e tirar um capítulo de um título, alguma coisa, quando está tudo online. A Coreia do Sul já largou praticamente os textos escritos. Você usa textos escritos para livros, aquela coisa que é longa, que é cansativo ler na tela. É gostoso ter um livro impresso, poder sentar numa poltrona, ler, anotar as coisas, certo? Mas hoje, por exemplo, com essa dificuldade maior de acessar textos científicos, a minha biblioteca, que é uma biblioteca científica virtual, de textos selecionados, tá? Não tem uma coisa que eu não tenha lido, e são tudo coisas que estão na crista da onda das discussões internacionais, que eu venho acompanhando. Né? Então, eu recomendo tanto aos professores como aos alunos, criem o seu blog. É a mesma coisa como comprar uma estante, só que é uma estante virtual. Você coloca a sua produção. Você não precisa abrir isso para fora. Isso não é para bate-boca, para coisa do gênero. É essencialmente para você organizar a sua memória. Eu não tenho mais hoje o problema de cadê aquele texto que eu recebi há 3 anos atrás, que eu agora precisaria dele. Porque está tudo no meu blog em artigos recebidos. E o blog, como você sabe, na internet você põe qualquer 2, 3 palavras-chave, porque você lembra mais ou menos sobre o que era o artigo, o computador localiza o artigo. Ou seja, nós temos como potencializar a produção científica nossa e, ao mesmo tempo, abrir isso, quem queira, como eu abro gratuitamente, e um monte de gente utiliza. Então, na realidade, a gente passar a trabalhar não por instituição, mas trabalhar, claro, a instituição, dar o diploma, etc. Certo? Mas a gente trabalhar num processo colaborativo, interativo de construção do conhecimento, isso é a imensa oportunidade que se abre. E é particularmente importante pelo seguinte: hoje, o principal fator de produção não é matéria-prima, não é a máquina, não é a força de trabalho. Tá? Se eu pego esse celular aqui pode ter 5% de trabalho físico e matéria-prima. O que é o valor do celular? Conhecimento incorporado.
Por que é tão diferente? É profundamente diferente porque, se eu passo o meu relógio para o Diego, eu deixo de ter meu relógio. São os bens, os principais bens do século passado. Bens físicos, em economia a gente chama de bens rivais. Ou eu tenho, ou ele tem. Se eu tenho uma ideia, eu passo para ele, eu continuo com a ideia. Eu recebi um e-mail de Timor-Leste, nunca tive, mas é um país pequeno da Ásia onde se fala português. Eles leram um livrinho meu, chamado Tecnologias do Conhecimento, né? Desafios da Educação. Leram online, me mandaram um e-mail. Professor, gostaríamos de usar para formar os professores. Pode? Eu respondi, muito honrado. Em 5 minutos resolvemos a coisa. Me tiram um pedaço que tinha gente lendo o meu livro lá, sem pagar. Eu tenho meu salário. Né? E mais, os meus livros ficam mais conhecidos e vendem mais. Ou seja, não há nenhuma contradição no processo. Eu estou trazendo esses pontos iniciais porque o acesso à ciência e a construção da ciência estão se deslocando e se deslocando em profundidade. Deixa eu pegar outro ponto que é o seguinte. Portanto, isso aí eu recomendo que cada um crie. Pegue qualquer pessoa que entende um pouco disso. É um enlatado, chama WordPress, vocês fazem seu blog. Se quiser, eu tenho meus filhos que trabalham comigo no meu blog, eles podem ajudar vocês, enfim, inventar coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar no escrito, no papel, etc., mas com senhor adjuvante, coadjuvante, né? que seja virtual. Deixa eu pegar um pouco da minha história. Você sabe, as pessoas não são professor Ladislau, um cientista. Tá? Então, eu leio, aí o pessoal quer saber, eu sou de esquerda ou de direita? Né? O pessoal, ele está do lado de cá ou está do lado de lá? Né? Para já não é tão simples. Certo? Segundo, ele é keynesiano, ele é marxista, é neo-keynesiano, é institucionalista. Você sabe o que é? Esses qualificativos estão perdendo muito da sua relevância, porque nós temos que ser inovadores. Então, deixa eu dizer, porque isso é importante, né? Por trás das ideias que se traz tem uma pessoa, né? E tem a possível confiabilidade ou não da pessoa. Eu estudei na Suíça com bons banqueiros, tá? A escola de Lausanne. Eu fiz a escola de Lausanne em Direito, na Faculdade de Direito, opção Economia Política. Por que é tão importante? Porque as leis da economia, tudo que decide de como a gente organiza a economia, é codificado em leis. E no Brasil, curiosamente, tem gente que estuda direito, portanto, estuda as leis, e tem outras pessoas que estudam economia, estudam os mecanismos econômicos, quando as leis devem regular os mecanismos econômicos. Esse negócio não funciona. Então, para mim, foi muito rico fazer esse estudo em que eu fiz economia, né, todas as teorias econômicas, etc., mas, ao mesmo tempo, tive que estudar direito constitucional, tive que estudar direito comercial, filosofia do direito, etc., né, as regras, porque as regras são essenciais. Né. Depois eu estudei na Polônia, é a outra metade da laranja, a visão de como planejar uma economia e uma sociedade em função do bem-estar da população. Tá? No Brasil se fala muito mal de tudo que o socialismo fez, tal. Eu vivi, tá? Eu falo polonês, eu passei 3 anos lá, porque meus pais são poloneses, né? Eu como tive problemas aqui eu fui preso, fui exilado, né? E, no exílio conheci o Paulo Freire, com Paulo Freire também conheci a filha, acabamos casando, né? Certo? E fomos como refugiados para a Polônia, certo? Mas é muito interessante, eu conheci as coisas, né, da Polônia. Deixa eu dar um exemplo, porque isso ajuda muito, inclusive essa questão da sustentabilidade, né? Com a Fátima, a gente passou 2 semanas com um grupo de agricultores, agricultura familiar, tá? Na parte oeste da Polônia. Vejam que interessante, são pequenos produtores, tá?
cada um é dono da sua terra, dizer que tudo é socializado é bobagem, né? Cada um tem a sua terra, mas você produzir na sua terra, na agricultura, como em outros setores de atividade, isso é apenas um pedaço. Você tem que ter acesso à máquina, você tem que ter acesso à silagem, você tem que ter acesso à informação comercial, você tem que ter acesso a um agrônomo, etc, etc. Como é que eles funcionam? Na cidadezinha da região, você tem um núcleo de apoio agrícola. Certo? Você tem ali informação de comercialização primária. Você tem ali os silos, o que permite, porque individualmente cada pequeno agricultor fazer seus silos não tem sentido, mas você tem os silos que servem para todos. Cada agricultor tem sua meia dúzia de vaca, ele teria que perder todo dia, meio-dia do seu tempo para ir levar o leite, porque o leite estraga. Então, esse núcleo cooperativo, ele tem uma caminhonete refrigerada que de madrugada vai batendo nas portas das fazendinhas, certo? Pesa o leite, que deixa um papel, e a pessoa, no fim do mês, vai lá buscar o valor equivalente, ou a manteiga, ou o queijo transformado, o que seja. Estão entendendo? Ele não vai querer comprar uma colheitadeira, porque ele vai usar a colheitadeira 3 dias por ano. Então, tem uma colheitadeira que serve para todos. E como tem vários tipos de máquinas, compensa ter um mecânico que faça a manutenção. E compensa ter um agrônomo porque está servindo para tudo. Estão entendendo? A produção é apenas uma parte do ciclo. Quando você pensa como é que eu enriqueço o ciclo, você faz a coisa funcionar. Isso, para fazer funcionar uma economia brasileira, é só expandir esse raciocínio, né? Que não é só entupir de dinheiro os bancos, pôr dinheiro na bolsa, a bolsa subir, essas coisas. É muito interessante. Tem um monte de coisa extremamente criativa. Não à toa, a Polônia hoje virou capitalista, mas ela, na fase que eu morei lá, nos anos 70, já era de imensa prosperidade. Nos últimos 16 anos, a Polônia tem crescido, até antes da pandemia, tem crescido 4% ao ano. Está bem, obrigado. Né? Então, na realidade, para mim, ter visto como funcionam os bancos, né, que eu estudo na Suíça, né, e depois ver como funciona uma economia planificada, de certa maneira, eu estudei as duas metades da laranja, o que ajuda muito. Né? Então, e ajuda em particular para você não ficar pendurado numa verdade ou noutra verdade. Você quer saber o que funciona. Eu de lá fui convidado na Universidade de Coimbra, pelo Boaventura, para ajudar a montar e transformar o ensino de economia, que estava muito atrasado lá, e depois fui trabalhar 7 anos em diversos países da África. Eu montei lá o Plano de Desenvolvimento Social na província de Gauteng, lá para o Mandela, na África do Sul. Trabalhei 4 anos na Guiné-Bissau, trabalhei na Argélia, enfim, diversos países. Depois, a ONU me recrutou, né, e aí eu fui consultor inclusive, do secretário-geral da ONU para problemas políticos especiais, que eles chamavam economias em crise. Sabe o que é? De olhar uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa... Você tira da cabeça aquele padrão, eu tenho que acreditar nisso. Certo? Você passa a abrir a cabeça, chega numa realidade determinada, escuta, lê, né? E tem que ter essa sensibilidade, quer dizer, a leitura, a cultura que você tem de entender os problemas da sustentabilidade, do problema das divisões sociais, do problema da desigualdade em particular, do problema dos fluxos comerciais, das pressões internacionais, tudo isso se conjuga num processo real de transformações. Né? É muita cultura e muito bom senso. Né? Então, eu queria trazer essas coisas, porque cada um constrói suas visões. As visões não são apenas ciência. São ciência, mas são também as vivências que você teve, né? E você também tem a dimensão ética. Certo? Ou seja, a consciência, né? Certo?
Eu acho, claro, uma tragédia, mais de 2 milhões de mortos com a pandemia. Mas todo ano morrem de fome cerca de 3 milhões de crianças de menos de 5 anos morrem de fome no planeta. Para remediar isso, você não precisa fazer lockdown, não precisa paralisar a economia, não precisa fazer, enfim, toda essa loucura. Nós temos os alimentos, temos os recursos, temos as tecnologias, sabemos onde estão, certo? E não fazemos nada. O que me traz para um redimensionamento do que é economia. A economia é uma ferramenta. Tá? É legal entender um pouco de economia. Agora, não é uma ciência econômica. Não são leis, como na física, coisa do gênero. Tem uma série de grandes escolas no mundo econômica, né, que ensinam que isso são leis, isso é assim. Né? Você deixa os pobres passando fome e os banqueiros se entupindo e dizem, não, são leis da economia. Né? Mas que lei, gente? A economia são pactos. Não há nenhuma lei que diga, faz o caso concreto, que na Finlândia o professor de escola primária tem o mesmo nível salarial que engenheiro ou advogado, enquanto no Brasil ganha o que ganha. Os impactos são econômicos, mas não são problemas econômicos. São regras do jogo, são questões de poder, é política. Ou seja, quando você pega todo o elenco, essa nova geração de economistas, pega o Thomas Piketty, pega Joseph Stiglitz, pega Paul Krugman, pega a Kate Raworth, pega a Mazzucato, Mariana Mazzucato, Anne Petitfort, enfim, tem um mundo de economistas de primeira linha mundial, certo? Que estão simplesmente trazendo uma outra visão. A economia é apenas uma das áreas das ciências sociais. E a lógica para fazer funcionar uma sociedade, para que a gente quer a sociedade se organizar? Para o bem-estar das famílias, esse é o objetivo. E de maneira sustentável, não às custas da próxima geração. Então, é tão simples assim. Então, de certa maneira, a gente está voltando, digamos, com o pé no chão, diz, bom, afinal, o que a gente quer? Quer o bem-estar das famílias. No bem-estar das famílias, o que a gente precisa fazer? Né? Então, a gente tem que reduzir desigualdade, tem que assegurar sustentabilidade, coisa do gênero. Isso significa que não só a economia passa a ser vista apenas como mais um ferramental das ciências sociais, mas também que a gente inclui a ética nessa discussão. A ética, sabe, eu não consigo entender. Deixa eu dizer uma coisa pessoal. Eu tinha 11 anos, estava em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, lembro com muita clareza. Eu estava com minha mãe era médica. Naquela avenida principal da cidade, chegou uma pedinte com o bebê nos braços. Minha mãe, médica, viu que o bebê estava desnutrido. Ela parou o trânsito, fez um escândalo ali no meio. Eu, 11 anos, envergonhado ali, puta mãe, vamos embora, né? Aquela roda de gente em volta, uns fazendo piada e tal. Mas ela não arredou o pé. Enquanto não chamaram a ambulância, veio a ambulância, levaram a mulher, levaram o bebê. Né? Sabe o que é? Certas coisas não se aceitam. É por isso que eu digo que tem a dimensão de valores, a dimensão ética, a dimensão da consciência desse processo. Senão, nada faz sentido. Agora dizem, não, a ética não tem nada a ver. A economia são mecanismos. Mas que mecanismo, gente? Portanto, organizar a economia como uma área de organização social que contribui para o conjunto das ciências sociais, em função de maximizar o bem-estar das pessoas de maneira sustentável entre gerações. E essa não é igualdade total, essas coisas, mas, enfim, né? Nós não podemos tolerar 820 milhões de pessoas que passam fome hoje
quando só de grãos, no mundo, a gente produz mais de 1 quilo por pessoa por habitante. Nós, no Brasil, temos 16 milhões de pessoas hoje passando fome. 16 milhões de pessoas, não tem comida. Eu pego a última safra de grãos. 252 milhões de toneladas. Sabe o que dá isso? Dá 3,2 kg por pessoa por dia, no Brasil. Agora, o privilégio é produzir para exportação, tá? Porque eles desvalorizaram a moeda brasileira, então você exporta $1, você recebe R$ 5,300, enfim, vale a pena. Tá? Dane-se a falta de alimento no país. O importante é que os grandes traders que fazem a comercialização de grãos ganhem mais grana. O negócio é só a grana. Na realidade, se a gente não coloca a ética de volta no raciocínio, francamente, a gente está... Você sabe que isso vai além da esquerda e direita. É questão de decência humana, é questão de justiça. O importante para nós é o seguinte: se você pega o PIB mundial, 88 trilhões de dólares, divide pela população mundial, 7,8 bilhões de pessoas, sabe o que dá? Dá R$18 mil por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz no mundo de bens e serviços dá R$18 mil por mês por família de 4 pessoas. É só reduzir um pouco a desigualdade e dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Então, esse sistema lhe mostra que o nosso problema não é mais econômico propriamente, porque as tecnologias avançaram, tem as máquinas, tem todas as invenções, todo esse processo que se fez, que foi em grande parte positivo, mas toda a parte distributiva e de poder é uma zona. E cria justamente esses 3 milhões de crianças de menos de 5 anos que morrem de fome por ano. Então, na realidade, a gente tem que pegar essa conjuntura que a gente vive hoje e aproveitar as tensões para buscar novos rumos, né? Que é, como eu falei, o denominador comum de tantas pessoas, né? Ou seja, se eu pego o Brasil, eu faço o mesmo raciocínio que eu fiz para a área internacional. Em 2019, o PIB foi de 7,3 trilhões, totalidade de bens e serviços produzidos no ano. Dividido pela população, 212 milhões de habitantes, me dá R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. Ou seja, é só reduzir um pouco a desigualdade, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Aí o governo diz, de onde vem dinheiro? Não temos dinheiro. Não, mas aqui não tem dinheiro. Isso francamente, é uma piada. Não sei se vocês acompanham, mas eu tenho nos relatórios da Forbes, saiu em toda a imprensa brasileira, inclusive, né? Vocês peguem 18 de março a 12 de julho do ano passado, tá? Em plena pandemia. A economia caindo. Tá? Os 42 bilionários em dólar do Brasil, aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais, com a economia paralisada em plena pandemia. Então, como é que a economia está caindo e os bilionários estão aumentando as suas fortunas? Né? Não estão aumentando, só que aceleraram o aumento das suas fortunas. Sabe o que é 180 bilhões de reais para 42 pessoas? Fortunas pessoais. Tá? Isso dá 6 anos de Bolsa Família. O Bolsa Família é aquele pouquinho que chega a cerca de 50 milhões de pessoas. Para 42 pessoas, 6 anos de Bolsa Família em 4 meses de pandemia. E tem mais. Eles não pagam impostos. Desde 95, graças a Fernando Henrique Cardoso, né, lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto. Eu, professor Ladislau, pago 27,5%. Essas empresas, esses bancos que ganham essa grana, eles gostam de ter economistas, engenheiros, administradores, etc., que eles contratam, que estudaram na USP, que estudaram
nas federais, etc., com imposto de quem? Dos outros. Está entendendo? Eles gostam de ter uma rua asfaltada, com imposto dos outros. Eu lembro que aquelas manifestações da direita na Paulista, né, tinha um cara com aquela bandeira do Brasil, está em uma placa, evasão fiscal não é roubo. Né? Claro, né? Só que ele gosta de ter o filho na USP estudando com o imposto dos outros. Né? Como não é roubo? Eu estou trazendo essas coisas porque o grau de absurdo, de desajustes, é monumental, e ele só se mantém porque a mídia esclarece muito pouco e a maior parte das pessoas simplesmente não entende. Nós temos os processos de taxas de juros, sistema de dividendos, sistema de evasão fiscal, sistemas de transferência internacional de recursos feita pelos grandes bancos. Gente, não há corrupção, não há grande desvio de dinheiro, não há grande fortuna que não passe por banco, e os bancos estão sabendo de quem são e de onde vêm. A deformação é sistêmica. Tá? Esse negócio não se salva assim milagrosamente. Por que 42 pessoas aumentam sua fortuna em 180 bilhões sem pagar imposto e sem produzir nada? Tá? São essencialmente donos de ações, banqueiros, coisa do gênero. O mecanismo é muito simples. Para quem leu Thomas Piketty, e vale a pena, O Capital no Século XXI, peguem o raciocínio que me passou a Susan George, que é muito simples. Eu gosto dos exemplos. O exemplo é que nem cabide para pendurar ideias. Né? Funciona. Né? Peguem um bilionário. Um cara, coitado, tem 1 bilhãozinho só, tá? Se o cara tem R$1 bilhão, ele não vai investir, criar fábrica, porque isso dá trabalho e tal. Ele simplesmente compra ações. Tá? Ele vai buscar um asset management, como BTG Pactual, por exemplo, certo? Que vai administrar e vai fazer a aplicação financeira desse dinheiro. Você que tem pouca grana, faz uma pequena aplicação, vai ver que isso não rende grande coisa. Mal cobra a inflação. Certo? Agora, as grandes aplicações, não. Elas rendem. Certo? Imagine que o cara faça a aplicação de 1 bilhão com um rendimento modesto de 5% ao ano. Sabe o que isso dá? 1 bilhão aplicado a 5% ao ano, o cara está ganhando R$137 mil ao dia. No dia seguinte, ele está ganhando sobre o bilhão mais 137 mil. Bom, 130 mil, precisa viver, a vida está cara, tá, certo? Estão entendendo? Em economia, a gente chama de snowball effect, efeito bola de neve financeiro. Porque quanto mais você tem dinheiro, mais a tua bola, a cada rodada, ela aumenta. Certo? O resultado é justamente isso. Esses bilionários, esses 42 bilionários que aumentaram suas fortunas em 4 meses em 180 bilhões, ou você pega nos Estados Unidos, 650 bilionários aumentaram suas fortunas em 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, né? Certo? Da mais da metade do PIB brasileiro para 650 pessoas no ano de pandemia. A gente chama isso de financiarização. Isso está transformando radicalmente o mundo. O dinheiro, eu, na minha idade, ainda uso essas coisas impressas, notas, né? O dinheiro era impresso pelos governos. Hoje, não. Ele é emitido por bancos, são apenas sinais magnéticos. E sinais magnéticos rodam na velocidade da luz no planeta, chama High Frequency Trading. Tem todos esses bancos, né, o asset managers, é uma profissão, você administrar fortunas, né? Isso roda no planeta, se apoia em cerca de 60 paraísos fiscais. E sabe o que acontece? Acontece uma coisa muito curiosa. Se um governo decide querer ter uma política financeira adequada, peguem a China, por exemplo. A China orienta seus capitais para investir, produzir sapato, construir casas, o diabo, pesquisa tecnológica, etc. Aqui não. Eles chamam de investimento, mas são aplicações financeiras. No banco, me dizem, eu tenho uma conta na Caixa Econômica Federal, a moça pergunta, professor, o que é que o senhor quer investir? Eu digo, minha amiga, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira. Eu compro papéis para me proteger um pouco, mas, na realidade, eu posso até ganhar dinheiro, mas não ter mais uma escola construída ou mais uma casa construída.
São simplesmente aplicações financeiras. Então, essa financiarização está gerando uma elite de riqueza absolutamente espantosa, que produz muito pouco, o que faz a gente entender tanto a crise de 2008 como a dramática crise mundial da desigualdade, essa fome no meio de tanta prosperidade. Isso, gente, simplesmente não funciona. Deixa eu pegar como a gente trabalha a visão de conjunto. A visão de conjunto é trabalhar não ou a pandemia, ou o problema ambiental, ou o problema social, ou o problema financeiro, ou o político, ou do gênero. Estudar a convergência da crise. Então, nós temos uma tragédia ambiental. Eu gosto muito da fórmula americana, eles dizem slow motion catastrophe, né? Catástrofe em câmara lenta. Não é só o aquecimento global. O aquecimento global é uma tragédia, gente, é uma tragédia. Só que é lenta e os produtores de petróleo, de carvão, os banqueiros, etc., dizem, não é bem assim, é a longo prazo. Né? Não é. Tá? É só ver os desastres climáticos por toda parte. Agora, que está se agravando, que isso é um processo exponencial. Tá? Mas nós estamos perdendo, por exemplo, só nas regiões do semiárido planetário, mais de 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola. Por quê? Por excesso de quimização, por monocultura, por excesso de trabalho da terra irresponsável, de essa lavra em profundidade, coisa do gênero, né? Entupir com química todo esse solo é barbárie, né? Por aí temos o desmatamento na Indonésia, temos o desmatamento da Amazônia, temos como está se tratando o Pantanal, etc. Enfim, o chamado Arco do Fogo da Amazônia. Sabe o que é interessante? A Amazônia é o seguinte, tem madeiras que são preciosas, né? O cara que se aposta de um pé de mogno, né? E hoje nós temos tecnologias, motosserra, trator de esteira, isso aí é rápido, você liquida uma floresta. Né? Um pé de mogno bruto colocado na Europa são milhares de euros. Né? Então, as madeireiras mundiais e todo o sistema de comercialização da madeira no mundo, eles vão se apoiar em serrarias, em grupos nacionais. Mas isso está articulado com o sistema de traders internacionais, né? Intermediários de comercialização de commodities. Você destrui essa parte da floresta, você faz as queimadas, a incorporação de cinza e potássio no solo permite algumas safras muito produtivas de soja. Você entra no outro grupo de interesse, que são interesses da soja. E como você fragiliza o solo, você esteriliza eles com a química, com a monocultura, e são solos frágeis que perderam a cobertura florestal, você vai ter o uso dessa terra em chamada pecuária extensiva. Praticamente é jogar a terra fora. Né? Mas aí vem o interesse da JBS, o interesse da JIS, dos grandes grupos internacionais da carne, etc. Exportam, pagam pouco imposto, geram pouquíssimo emprego, mas se entopem de dinheiro e destroem a Amazônia. Destroem o Pantanal, destroem, enfim, outras regiões. O que nos interessa aqui não é que essa gente é malvada. Essa gente são empresas, tem acionistas, os acionistas querem ganhar dinheiro, os administradores da empresa são donos das ações também. Não, vamos chupar o máximo que puder, dentro da lei, às vezes. Se você pensa o legal desse processo, é que é muito interessante, porque se junta o interesse da madeira, o interesse da carne, o interesse da soja, o interesse da mineração na Amazônia. Esses grupos, eles têm maioria no Congresso. Como é que eles tramaram, enfim, castraram a lei de proteção ambiental no Brasil? Por que eles não pagam imposto? Porque não tem imposto sobre a terra improdutiva. Então, na realidade, formam-se clusters de poder, né? Poderes articulados. Na ONU se fala de galáxia de poder. Né? E fica muito difícil. Aí eles têm os jornais, eles têm os juízes, eles têm
o Congresso, eles têm, enfim, governadores, prefeitos, o diabo que é a política. Eu trago essas coisas porque, para nós, eu acho que nós, vocês que estudam, nós que trabalhamos juntos sobre esses temas como professores, né, a gente tem que explicitar os mecanismos, né? Porque só com muito mais gente entendendo, tendo a transparência desses processos, é que a gente consegue avançar para coisas que funcionem. Nessa convergência de grandes dramas ambientais, né, tem a liquidação da biodiversidade, né? Nós perdemos, em 40 anos, de 1970 a 2010, perdemos 52% da vida no planeta. Nós estamos destruindo rapidamente, com química, desmatamento, etc., etc. Estamos liquidando a vida nos mares, né? Não sei se vocês viram, os sistemas modernos não são que nem essas traineiras, coitadas, aqui, pescando na costa do Brasil, seu camarãozinho, sua pescadinha, certo? São gigantescos navios, eles estão limpando os mares, simplesmente, né? Hoje o GPS permite mapear a rota dos cardumes, os satélites identificam com grandes concentrações de biomassa, por aí vai. É um matador. Eu fui chamado a negociar com uma empresa dessa, né, que está liquidando a capacidade de reprodução dos peixes na costa da África Ocidental. Os caras serão meu amigo. Eu tenho milhões de dólares empatados em pesca industrial, tenho que recuperar o meu. E se não for eu, vai ser outro. E é real. E se não for ele, vai ser outro. Sabe por quê? Porque não há governança. Porque a economia, em grande parte, é global e os governos são nacionais. E cada um apoia as suas empresas, os chineses e os russos e os coreanos e outros vão pescar nas costas da África. Enfim, sem falar dos americanos, dos franceses, dos britânicos, etc. Nós chegamos a um estado em que, com 7,8 bilhões de habitantes e 80 milhões a mais a cada ano, com as tecnologias modernas, e a gente se comportando, que o objetivo de cada corporação é extrair o máximo possível antes de chegarem os outros, isso é simplesmente a morte do planeta. Está nesse nível. Gente, eu não sou catastrofista para nada. Tá? Eu estava falando dessas coisas numa entrevista de televisão junto com o Ignatius Sachs, que é um dos criadores do conceito de sustentabilidade. Né? A moça disse, mas isso é uma visão pessimista, né? A entrevistadora. Né? O Ignatius saiu com uma pérola. Né? Ele falou, minha amiga, um pessimista é um otimista bem informado. Certo? São os dados, gente. São os dados. Vocês podem pegar o último livro do Wallace Wells, chama A Terra Inabitável. Muito recente, está em português. Peguem a resenha no meu blog. Vocês pegam no meu blog, dicas de leitura, vocês vão pegar lá. Eu estou pegando a dinâmica ambiental. Depois tem a dinâmica da desigualdade. Dinâmica da desigualdade, já falamos dela, enfim. Certo? A tragédia que é. E sabe o que é? Meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio do Recife, cobria a área rural. Eu ficava espantado com aqueles campônios, sabe? O cara todo dobradinho, sim, senhor. Ninguém mais está falando sim, senhor. Qualquer campônio de qualquer parte do planeta, sabe? Que poderia ter uma clínica decente para a mulher dele parir, uma escola decente para o filho, as pessoas estão possessas. Por que estão votando em qualquer Bolsonaro, em qualquer Duterte nas Filipinas, o Erdogan na Turquia, o Orbán na Hungria, o Trump dos Estados Unidos, e por aí vai, gente. A partir de um certo grau de desigualdade, não há democracia que funcione. A democracia política tem que ser acompanhada por democracia econômica, senão não funciona. Então, a desigualdade é uma tragédia. Uma desigualdade é uma tragédia ética, porque não foram os pobres que criaram esse sistema, eles não são culpados pela sua pobreza, eles não têm falta de vontade de ter dinheiro, de fazer coisa útil. O que falta para eles é oportunidade. E é uma tragédia ética do ponto de vista dos ricos, porque esses caras que dão pulinho de alegria na bolsa em Wall Street,
né, gritando greed is good, ganância é boa, né, dane-se o mundo, né, o negócio é ganhar grana. Meu, nem o pobre merece a sua pobreza, nem o rico a sua riqueza. Entendeu? E esse negócio está paralisando a economia do mundo. Não é só eticamente um desastre, é um desastre social e político, porque as sociedades param de funcionar, certo? E é um desastre econômico, porque estamos aí de uma crise para outra. A gente tem que voltar a organizar em função das necessidades da população. Isso implica resgatar, em grande parte, o papel do Estado. Eu vejo onde as economias funcionam. Eu pego a Suécia, pego a Alemanha, pego a China, pego o Vietnã, pego a Coreia do Sul. Eu rodei, gente, eu andei, fiz trabalhos para a China, fiz trabalhos para... Eu conheci países ricos e pobres, coisa do gênero, certo? Deixa eu dar um exemplo simples para vocês. No Canadá, a saúde é pública, gratuita e universal. Desperdício? O custo no Canadá é $4.400 por pessoa por ano. Nos Estados Unidos, é a indústria da doença. Em grande parte está privatizada, estão fazendo uma baita grana, enfim, com venda de medicamentos, com cirurgias, com coisa do gênero. Qual é o resultado? Nos Estados Unidos, o custo é 10.400. Canadá, 4.400, mais do dobro. E no conjunto dos países ricos da OCDE, os Estados Unidos, em termos de nível de saúde da população, estão nos últimos lugares. O Canadá está entre os primeiros, gastando menos da metade. Por quê? Porque o sistema privado é ótimo, e o mercado é ótimo para produzir tomate, camiseta, automóvel, coisa do gênero. Quando ele se apropria da saúde, da educação, da segurança e coisa do gênero, das políticas sociais, é um desastre. Quando ele controla as infraestruturas, como controlou desde os tempos de Juscelino aqui no Brasil, você vai ter muita construção de estradas para caminhão, mas você não vai fazer ferrovias, e não vai fazer estaleiros navais e sistemas de transporte de cabotagem que geram sistemas de transporte incomparavelmente mais baratos, tanto para as pessoas como para mercadorias, né, para carga. Eu pego uma cidade como São Paulo, gente. O paulistano perde, em média, 2 horas e 40 minutos por dia no transporte. Não está trabalhando, não está produzindo, está cansando, não está com a família. Não. O metrô existe em Paris desde 1900, o ano de 1900. Não é propriamente uma novidade. Nós temos essa merreca de linhas de metrô numa cidade grande como São Paulo. Paris, que é pequena, ela tem 420 quilômetros. Xangai começou 25 anos depois de nós começou a fazer metrô, eles estão com mais de 400 quilômetros também de metrô. Sabe o que é? Você se transporta de maneira barata, gera economias para toda a sociedade. O que estou tentando trazer é o seguinte: basicamente, o que funciona não é entrar nas gritarias ideológicas, privatizar ou estatizar, coisa do gênero, porque nós somos sociedades complexas demais para apenas encontrar soluções em gritos ideológicos. Como eu disse, produzir camisa, deixa as empresas produzir. Mercado. Isso funciona na China, funciona na Alemanha, funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar. Setor por setor, educação, saúde, transporte, energia, etc., eu olho onde funciona melhor, com que forma de organização. E aí, muito interessante. Aí eu vejo que, na realidade, o que funciona são sistemas articulados diferenciados segundo os setores. Isso está num livro que está numa blog, né, que chama O Pão Nosso de Cada Dia. Eu montei planos de desenvolvimento para vários países, né, no quadro das Nações Unidas. É legal. Vocês passam a entender. Então, a produção do nosso consumo cotidiano, tomate, etc., tudo bem. Setor privado. Os sistemas de grandes infraestruturas têm que ter planejamento e ver a lógica de organização territorial do país.
Tem que ter Estado e planejamento, não empresa privada e mecanismo de mercado. Os grandes sistemas de intermediação, finanças, comércio, acesso à informação, essas coisas, isso aqui tem que ser regulado. No Brasil, hoje, os bancos se entopem de dinheiro e a economia se paralisa. Certo? Isso não funciona, nós temos banqueiros no poder hoje. Certo? Funciona para esses grupos. E as políticas sociais, saúde, educação, segurança, essas coisas, né? Isso funciona de maneira descentralizada, gratuita, como o SUS, como a escola pública, coisa do gênero, que funciona muito melhor. E eu vejo isso porque é assim que funciona na Coreia, na China, na Alemanha, na Suécia, no Canadá. Porque funciona melhor. Porque cada município sabe onde é que está a molecada, onde é que está um rio contaminado, onde é que está, né? Então, você aproxima a gestão do Estado de onde está a população. E como somos hoje populações urbanizadas, cidade por cidade, você organiza um sistema central de governo para dar apoio para os municípios administrarem os seus espaços, né? E não ficar negociando o voto em troca de um viaduto. Eu estou trazendo com muita força o seguinte: eu sou economista, mas eu penso no sistema de gestão. O fazer funcionar são sistemas de organização, são leis, são pactos. É uma decisão política dizer que não pode ter uma criança que não tenha seu leite, que não tenha seu medicamento. Certo? Não podemos, não temos recursos para isso. Como temos? Enfim, deixa eu fechar, estou basicamente abrindo janelas, a gente pode discutir linhas propositivas, não temos que assegurar uma renda básica, temos o dinheiro para isso, não tem problema, temos que assegurar sistemas, expandir o SUS em vez de travá-lo, né? Estão travando o SUS para empurrar as pessoas para os planos de saúde, que são grupos financeiros, né? Não são médicos, né? Nós temos que gerar políticas ativas de emprego, que são propostas agora discutidas nos Estados Unidos, né? Chama Políticas de Emprego Público, né? PEP. Nós temos que assegurar o acesso digital a todos. É simples e barato ter banda larga digital, acesso gratuito ou semi-gratuito para todo mundo. Porque as ondas eletromagnéticas estão aí. É só ultrapassar o oligopólio aí da Claro, Vivo, etc. Né? E temos que descentralizar as políticas. Muito mais decisões próximas da sociedade. Deixa eu dar só um exemplo, né? O alemão não coloca o dinheiro nos bancos, a família. Coloca o dinheiro, cada cidade tem uma caixa de poupança, chama Sparkasse, caixa de poupança, textualmente. Então, o dinheiro daquela cidade serve para reinvestir na própria cidade. E tem mais, o governo federal repassa grande parte dos seus recursos diretamente para as cidades. Ou seja, somando o dinheiro que vem do governo federal, né, transferências, e as poupanças das pessoas, cada cidade tem os recursos para se organizar da maneira que quer. E como o dinheiro está próximo da população, o uso tende a coincidir muito mais com os interesses da população que o que a gente quer. O que temos no Brasil é dinheiro centralizado lá em cima, um arranca-rabo, tá? Estão se entupindo de dinheiro, estão privatizando a Petrobras, estão destruindo a Amazônia, tentaram privatizar a Embraer, enfim. É uma zona, um governo fraco que está deixando fazer os grandes grupos. Gente, não tem papel Papai Noel internacional. Tá? Se o Brasil não tem um governo com pantalones, digamos, né, com personalidade e com interesse nacional, isso é coisa para o brejo. Eles estão arrancando pedaço direto, né? Comprando a terra, enfim, por aí vai. Certo? São eixos propositivos. Tá? Vocês encontraram 10 eixos propositivos no artigo que eu recomendei, a economia desgovernada. E eu queria pegar alguns minutos, basicamente, para sugerir trabalhos para vocês. Tá? O meu blog é uma ferramenta de trabalho. Tá? Nós estamos fazendo isso com muitíssima gente. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem
tem o meu blog, está aqui lá de Laudover, ele vai mudar de formato nas próximas semanas. Porque com essa crise, muitíssima gente está utilizando, porque tem bons textos científicos online gratuitamente. Certo? Qualquer professor pode fazer um share screen, um compartilhamento de tela, e facilita os trabalhos, pode recomendar para os alunos trabalhar, etc. Né? Então, vocês têm aqui, isso acontecendo agora, vários artigos que aparecem, tá? A proposta de um novo sistema fiscal no mundo, tem aqui uns trabalhos sobre a financiarização, aqui, como repensar a medida, em vez de pensar o PIB, a gente tem que pensar os resultados para a população, tá? São artigos legais, tá? Que pegam aqui a economia do conhecimento, como é que a gente tem que repensar a economia com conhecimento, e por aí vai, tá? Esse aqui é um excelente artigo sobre financiarização no Brasil, da Maria de Conceição Tavares. Então, tem esse tipo de coisa. Vocês, olhando em cima, tá? Vocês têm artigos, têm livros em colaboração, dicas de leitura, é muito legal, tá? Em dicas de leitura, vocês vão encontrar, como eu falei, aqui são tudo coisas que eu li, tá? São resenhas, não resenhas comerciais, mas ideias-chave organizadas em português. E de livros que são recentes, que são importantes, tá? Então, vocês podem procurar, segundo gosto, está aqui a Economia do Papa, a encíclica, né? O último livro, um dos últimos livros dos Skidelis, que é genial, né? O que há de errado com a ciência econômica, né? Que a gente chama de ciência econômica no Brasil. Aqui é resenha do último trabalho do Piketty, por aí. Aqui você tem, do lado, os artigos, e aqui é muito interessante, está vendo isso aqui? A Era do Capital Improdutivo, tá? A gente chamou de Pedagogia da Economia, junto com o Instituto Paulo Freire, porque, na realidade, esse livro, a Era do Capital Improdutivo, a gente fez, como são 15 capítulos, nós fizemos 15 vídeos de 10 minutos cada, e muita gente, pelo Brasil afora, está usando isso para fazer um curso de economia, em 15 vídeos. Vocês podem assistir, olha, é muito legal, porque não precisamos ficar só no livro escrito, né? São instrumentos de trabalho, né? Vocês têm aqui um happy hour, tem palestras, tem bons sites, tem fotos. Na realidade, vocês vão ter sugestões também de como organizar suas leituras, né? Vocês vão encontrar aqui em artigos, né? O happy hour, quando vocês estiverem de saco cheio aqui, vocês podem pegar aqui. Aqui tem uma entrevista muito interessante de um moleque, né? São imagens, né? Esse aqui tem um conselho de administração, vocês abrindo é muito legal, né? Conselho de administração aí está dizendo, mas por que a nossa economia, né? Por que o barco está andando tão devagar, né? Claro, tem um monte de gente lá em cima discutindo e tem pouca gente remando, e por aí vai. Para vocês se distraírem, tá? Só uma coisa, eu também faço pão em casa, né? Sabe o que é fazer um bom pão em casa? É uma coisa, é uma boa. Descansa a cabeça. O Dicas de Leitura é muito importante, tá? Vai ajudar muito, muito vocês. Eu queria muito incitar vocês, isso aqui é um ferramental, tá? De coisa. Aqui, vocês... Os artigos mais frequentemente utilizados, eu deixei aqui de lado, é só clicar em cima, já abre o artigo. Tá? Eu trabalho com muitas línguas, tá? Então tem artigos em inglês, em chinês, enfim, os mais variados. Tem os tweets, né, que vocês podem pegar. Isso aqui é interessante, é um mapa que mostra quem está acessando aonde meu site. Tá? Meu site tem 22 anos, tem muita produção científica em várias línguas e tem gente de mais diversas partes do mundo. Tá? Eu tenho aqui, vocês têm aqui em cima, 730 mil acessos, enfim. Todo esse processo, sabe o que é? Nós estamos entrando na era digital, gente. Não é esperar que o livro seja impresso. Nós temos que começar realmente a trabalhar de outra maneira. Então, Diego e Samuel, é o recado que eu queria trazer. Passou a minha
minha horinha aqui, sugiro a gente discutir um pouco, ver que perguntas, que curiosidades há. Eu volto a dizer, tá? Eu não trago a teoria, a coisa é assim, tal. Eu trago ferramentas para as pessoas poderem realmente. Nós temos que generalizar essa discussão, essa nova compreensão que precisamos das transformações, porque nós, com a crise ambiental, a crise da desigualdade, o caos financeiro, a zona financeira que se criou, o caos político, né, que se criou também, e em cima disso a pandemia, isso aqui é uma crise civilizatória, gente. É uma convergência de crises. Obrigado. Muito obrigado, professor Ladislau. Mais uma vez, foi muito bom ouvi-lo, foi uma palestra aí brilhante. Nós temos uma série de pessoas que comentaram aqui no chat e que concordam com isso. Então, foi muito gostoso ouvi-lo aí durante uma hora. Nós temos aqui já algumas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta de largada, com base em tudo aí que o senhor falou. A pergunta de largada seria a seguinte: no Brasil, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma grande polarização política entre o que as pessoas entendem como direita e esquerda. Isso muito fundamentado também por toda uma rede de fake news, desinformação que existe. E ficou evidente na sua apresentação que esse tipo de pensamento da direita ou da esquerda não responde mais à complexidade da sociedade e do mundo. Então, a minha pergunta seria: como que a gente faz para avançar na difusão de um pensamento ou de um comportamento mais ético, que foi um conceito que o senhor também trouxe, um pensamento e um comportamento mais sistêmico, e mais do que isso, que eleve a consciência humana em um cenário de extrema desigualdade, onde muitas vezes as pessoas elas não têm nem o que comer. E como é que a gente faz, então, para avançar nesse sentido, na difusão do que o senhor chamou até de uma sociedade de valores, uma sociedade com consciência? Olha, nós temos a esquerda, temos direita. Basicamente, a direita está entupindo os bolsos, né? Como disse um grande representante deles, a luta de classes existe e nós estamos ganhando. Mas, na realidade, isso aqui é um raciocínio limitado pelo seguinte: o que funciona em termos econômicos? A gente viu isso no New Deal do Roosevelt, nos anos 30, viu isso nos 30 anos do pós-guerra, no estado de bem-estar. A gente viu isso na fase de desenvolvimento no Brasil, entre 2003 e 2013, antes de surgirem todos esses ataques. Certo? A gente vê isso hoje na China, na Coreia, no Vietnã, na Suécia, no Canadá, uma série de outros países. Como é que funciona? Você passa mais recursos para as famílias. O que é mais recursos para as famílias? O bem-estar da família, tipicamente, é 60% de dinheiro no bolso, pagar o supermercado, o aluguel, etc. Os outros 40% é acesso, porque você não compra a delegacia para ter segurança, não compra o hospital, não compra a farmácia, etc. Você tem que ter acesso. E é muito mais eficiente, e é muito mais barato quando você generaliza a produção para todos, você faz economias de escala, as pessoas vão buscar a saúde antes, o moleque estudar melhor, isso aqui gera uma mão de obra mais produtiva no futuro e por aí vai, certo? Então, quando você melhora as condições de vida da base da população e orienta a economia para isso, o que acontece é que as pessoas têm mais capacidade de compra e gera demanda. No Brasil, as empresas estão produzindo a 70% da sua capacidade. Um empresário escreveu no Estadão: realmente está mais barato eu contratar, porque quebraram os direitos trabalhistas, etc. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? O empresário produtivo ele não precisa de discurso ideológico, confiança e outros contos de fada. Ele precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender e precisa de juro barato para poder financiar a produção. No Brasil, ele não tem nenhuma coisa nem outra. Os bancos são agiotas, essencialmente, no Brasil. Certo? Então, na realidade, você, melhorando a capacidade de compra das famílias, as empresas têm para quem vender, certo?
Agora, quando as famílias consomem mais, isso gera imposto sobre o consumo, recurso para o Estado. Volta. E como dinamizou a atividade empresarial, você tem os impostos sobre processos produtivos, também volta sob forma de recurso para o Estado. E a conta fecha. Vocês podem pegar um texto simples, uma nota técnica, não precisa ser economista. Tá? Eu insisto muito nisso. Venderam ao brasileiro que ninguém vai entender de economia a não ser economista. Isso é uma farsa, enfim, escandalosa. Né? Vocês podem pegar contas públicas e entender a farsa. Vocês vão entender como se gera, por que justamente eles reduziram os gastos do Estado e o déficit explodiu. Né? Porque você paralisou a economia. Certo? Então, na realidade, a gente sabe o que funciona. Né? A direita está centrada, é gente que tem interesse financeiro, isso é um, e a narrativa que se cria para ganhar o andar de baixo, aquele que está frustrado, desesperado e não está entendendo o que está acontecendo, você não fala em economia, você fala em Deus, você fala em família, você fala na pátria. Né? Quando o governo, o que ele deve fazer? É fazer estrada, abrir a escola, coisa do gênero, aumentar o SUS, etc. Entende? Então, na realidade, quando eu digo que nós temos que ir além de esquerda e direita, é porque hoje tem uma grande parte de gente que não tem nada a ver com a esquerda, mas que entendeu o processo. Vou ler o parágrafo para vocês, agora do ano passado, do Financial Times, tá? Não é alguém que escreveu no Financial Times, é editorial deles. Eles que sempre defenderam o tal do liberalismo, etc. Escrevem eles, reformas radicais, invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas, precisarão ser colocadas sobre a mesa. O que são as últimas 4 décadas? É justamente esse sistema financiarizado que a gente chama de neoliberalismo. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. Portanto, não é Estado mínimo, não é a balbúrdia aí que propõe o nosso governo. Né? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos. Como é que são qualificados os serviços públicos no Brasil? Gastos. Lembram, né? A boa dona de casa só gasta o que tem. Né? Nós temos que reduzir os gastos para ser responsáveis em termos fiscais. Isso é uma cretinice total, né? Porque você paralisa a economia e você aumenta o déficit. O déficit aumentou brutalmente desde que eles tomaram o poder. Né? A redistribuição estará novamente na agenda. A redistribuição é a política redistributiva. Estado de bem-estar, New Deal, o Bolsa Família, a elevação do salário mínimo, etc., no Brasil, todas as políticas, inclusive da China. Né? Vejam que interessante, as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, terão de estar presentes na composição. Renda básica, né, que é a renda mínima que o Suplicy anda batalhando, né, que está sendo discutido no mundo todo, imposto sobre a riqueza e imposto sobre a fortuna. Como é que esses caras ganham dinheiro sem produzir e sem pagar imposto, gente? E vivem da sociedade. Né? Então, isso aqui está gerando uma indignação planetária. Né? Agora, em termos de mudança, no Brasil, eu trabalho com o conceito da gente centrar na convergência das várias contradições em torno do conceito de desigualdade, de resgatar a igualdade, de resgatar a dignidade humana, né? De resgatar o básico para todo mundo, porque temos os recursos para isso. Né? Porque a desigualdade ela se manifesta não só no que é muito visto, digamos, quando a gente lê Marx, coisa assim, a desigualdade salarial. Pense no seguinte, no Brasil, 212 milhões de habitantes, são quantos empregos privados com carteira, enfim, formal, nós temos no Brasil 33 milhões. Mas a desigualdade se manifesta, por exemplo, com 65 milhões de pessoas que estão enforcadas em dívida no Brasil, através da agiotagem dos crediários, etc., as tarifas nos cartões e tudo isso. Nós temos a desigualdade de gênero, brutal. Nós temos a desigualdade racial, que é brutal. Desigualdades regionais.
Então, na realidade, as diversas formas de desigualdade, as diversas fontes de indignação que se formam, vejam a situação das periferias hoje com essa pandemia, dá para construir uma convergência transformadora, entende? Porque o denominador comum é a desigualdade. Para mim, a grande guerra é isso, e muita gente na antiga direita pega o Martin Wolf, que é economista-chefe do banco do Financial Times. O Martin Wolf, ele escreve: esse sistema capitalista aí perdeu sua legitimidade. Um cara como Joseph Stiglitz, que foi economista-chefe do Clinton, dos Estados Unidos, foi economista-chefe do Banco Mundial, ele escreve: temos que evoluir para um capitalismo progressista. Em inglês é progressive. Então, não é bem um capitalismo assim, puro e duro, né? Tem que ser redistributivo, né? Então, os capitalistas, enfim, daquela, eu estou botando um pouco de água aí na fervura, né? Voltando, você tem, do lado mais progressista, você tem o Thomas Piketty, diz que temos que ter um socialismo democrático, né? Certo? Não é só o socialismo, enfim, com o endurecimento do controle excessivo do Estado, né? Na realidade, estão procurando novos rumos, né? E aí não vai ser só a esquerda, que ordem de grandeza representa nos diversos países um terço da população, nós vamos ter que ir além. E nós vamos ter que criar uma sociedade informada. Você conseguir vender à população que a Terra é plana, que não existe aquecimento global, que o governo está defendendo a pátria, a família e a religião. Nós precisamos de uma população informada. Você não consegue... o que está fazendo a Globo, a Record, essas coisas, francamente, dá um mal-estar, sabe? Fala, Diego. Muito bom. Nós temos aí várias pessoas comentando aqui, também o chat. Só para ler algumas: excelente contribuição, professor, um poço de conhecimento, riquíssimas contribuições. Algumas pessoas mandaram aqui emoticon de palmas, e agora a gente passa aqui para uma pergunta do Sivaldo. O Sivaldo, ele perguntou o seguinte: professor Ladislau, este dado de que em 40 anos eliminamos mais de 50% da vida do planeta, onde está o problema real? Como não é possível desfazer os impactos causados? Qual o caminho para essa solução? Olha, Sivaldo, esses dados são do WWF, tá? São 52%, de 1970 a 2010. De lá para cá, piorou muito. Os 52% são vertebrados, tá? Mas de lá para cá a gente passou a ter informações sobre insetos. Os insetos estão desaparecendo. Eu lembro que nos meus bons tempos eu andava de carro na estrada, de vez em quando tinha que dar uma parada e limpar o para-brisa, né? Por causa dos insetos que se esmagavam no para-brisa na estrada. Hoje não tem mais esse problema, certo? Os insetos estão sumindo, certo? E isso é trágico. Eu vi um documentário de uma região da China. Você tem crianças, de preferência magrinhas, né? E pequenas, em cima das cerejeiras, com algodãozinho indo de flor em flor, fazendo a polinização, né? Porque em tantos lugares, na Europa, nos Estados Unidos, liquidaram simplesmente as abelhas, né? Certo? Os insetos polinizadores. E por aí vai, né? Então, a gente, na realidade, tem tecnologias mais avançadas, né? Então, você tem pragas num campo, você cria uma tecnologia, um produto químico que realmente é devastador para todos esses insetos. Só que é devastador para os bons e para os maus insetos, né? Você não tem a química que só funciona para os malvados, né? E para a grande corporação, ela diz: dane-se, isso vai me dar mais grana. Isso vai dar mais grana para os acionistas. O capitalismo mudou. Por quê? Não se joga fora todo o capitalismo. O cara que produz sapato,
Ele decide produzir sapato, tá? Em vez de comprar ações, fazer aplicações financeiras, ele investe. Investimento é investimento produtivo, tá? Ele vai fazer uma fábrica de sapato. A gente vai chiar porque está explorando os trabalhadores, mas ele está produzindo sapato, ele tem lucro. Esse lucro ele investe para colocar outra fábrica. Ele está produzindo sapato que é útil, está gerando emprego que é bom e está pagando imposto, e com esses impostos o governo pode pagar as políticas sociais e as infraestruturas, que é o que a gente precisa, e a roda gira. Certo? Ela girava até 1970 e poucos. Depois dos 30 anos de ouro do pós-guerra, o sistema financeiro se apropriou do processo, o que a gente chama do neoliberalismo. As 4 décadas de, basicamente, 1980 a 2020, e é o grande sistema que está sendo colocado em questão. O Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel de Economia, que eu falei que é um cara que foi economista-chefe do Banco Mundial, ele escreve com essas letras e com o peso dele, o sistema de neoliberalismo é um desastre. Agora, o Paulo Guedes está navegando aí nas teorias dos anos 70, está empurrando a gente para a pré-história. O problema não é o Bolsonaro e Paulo Guedes. O problema é tanto empresário, tanta mídia, tanta gente votando, tanta gente apoiando. Isso significa que é uma população imensamente desinformada. A tomada de consciência das diversas dimensões da sustentabilidade é fundamental. Eu acho que o mestrado de vocês aí, pegar esse problema, né, o que foi levantado aqui, né, dessa iniciativa que vocês estão tomando, é fundamental, gente. E não é teoria econômica, não é academicismo, tá? Se trata da vida dos nossos filhos, gente. No meu caso, dos meus filhos e netos. No caso de grande parte dos que assistem, se trata da vida de vocês. 2050 já está dado, gente. Nós vamos ser 10 milhões de habitantes, mas, sobretudo, empresas destrutivas. Na tua pergunta, Sivaldo, vem assim uma conotação, né? Bom, mas essa gente é cheia de diplomas, de estudos, eles não sabem disso? Eles sabem disso. Tem um livro que tem uma resenha no meu blog, em dicas de leitura. Chama Quando os Rios Secam, When Rivers Run Dry. O cara está falando com fazendeiros, empresas agrícolas na Índia. Ele está dizendo, vocês aqui produzem 2 safras. Sim, a gente produz uma safra com a chuva das monções e depois, com irrigação, a gente puxa a água dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas. Né? Mas a chuva repõe o que vocês tiram? Não, a chuva repõe 2/3. E como é que vocês fazem? Não, a cada ano a gente acrescenta 1,5 metro de tubo. Mas isso... Vocês estão tirando água em que profundidade? Bom, nessa região, 350 metros. É óbvio, né? Ele não está falando com idiota, nem com pessoa malvada. Ele diz, mas isso aí vai acabar, porque, enfim, o lençol freático seca, né? O cara diz, eu sei, meu amigo, mas a gente vai ter que mudar para outra região e, de qualquer maneira, eu tenho que ganhar o meu. Estão entendendo? O curto prazo domina no processo decisório da corporação. O curto prazo e o rendimento. O impacto ambiental, ele vai comprar terra aqui no Brasil ou na Europa do Leste, aí no Cazaquistão, coisa do gênero. Certo? Ou em outra região da Índia. A tragédia das greves na Índia agora está ligado a Monsanto, que está comprando essas terras, está, enfim, transformando isso, porque para eles a lógica é o curto prazo e a extração máxima do que a gente chama de dividendos. Antigamente, você tem um cara que era dono da fábrica de sapato. A fábrica de sapato estava com o nome dele. Pessoas conhecem ele na cidade. Ele quer fazer mais ou menos, ele quis se equilibrar, uma coisa razoável, boa, tal. Hoje não, você não conhece os acionistas. O pessoal da Samarco, ele sabia que o DIC estava vazando. O brasileiro não sabe fazer DIC? Nós fizemos Itaipu, gente.
Nós temos engenheiros, a gente sabia das coisas, nós temos grana. Samarco e a Vale nadam em dinheiro, porque estão exportando para a China o minério que não precisaram produzir. Mas eles estão articulados com a Vale do Rio Doce, a Vale Participações, que era, na época, agora o Bradesco, a Billiton na Austrália. Toda essa gente nem entende minério de ferro, nem sabe onde é Mariana, né? Sabe o seguinte, quanto é que está rendendo. E ele diz o seguinte, se essa ação não render tanto, a gente muda para outra ação. Estão entendendo? Não é mais o capitalismo produtivo, é um outro sistema. Eu recomendo muito que vocês peguem esses vídeos, esse meu livro, né? São dois que valem muito a pena, né? Que é esse aqui, né? O Capitalismo se Desloca, que saiu agora há um par de meses atrás, pelo SESC, está, né? Online também, né? E esse aqui, que é o Era do Capital Improdutivo, olha, é uma sistematização desses processos. A última parte do livro, é um anexo, tem 13 eixos propositivos, que não são uma utopia de uma grande sociedade ideal, mas quais são as transformações mínimas que a gente tem que fazer para a coisa funcionar. E todas as 13 propostas são de coisas que já funcionam, só que funcionam em escala menor e só em alguns países, e que podem ser generalizados, né? Eu fiz isso junto com Ignatius Sachs, que é um dos criadores do conceito da sustentabilidade, e com Carlos Lopes, que é um brilhante africano que foi subsecretário-geral da ONU. É um personagem, né? A gente fez esse texto final junto. Ele circula de outra forma muito fortemente na África, inclusive. Uma pergunta muito boa, Sivaldo. Muito bom. Agradecer aqui a colaboração do Sivaldo, que enviou essa e outras perguntas, mas agora, como uma última pergunta, por conta do horário, já são 19h33, eu vou passar para a pergunta do Fernando Zanata. Ele perguntou o seguinte: professor Dalbor comentou sobre economia, que a economia são pactos. Gostaria de saber a opinião dele sobre o papel da ONU e dos acordos multilaterais. Olha, a ONU perdeu muito da sua força, né? A ONU contribui muito com documentos muito importantes. São estudos excelentes. Pega os trabalhos da Unicef sobre a mulher e a criança, pega os trabalhos da FAO sobre situação alimentar no mundo, né? São os dados que eu estava passando dos 820 milhões de gente que passa fome, etc., né? Você tem a ONU-DI, que estuda o desenvolvimento industrial, você tem a OIT, que trabalha a transformação do mundo do emprego, né? É uma fonte, eu uso muito nas minhas aulas, eu recomendo muito aos alunos que utilizem, né? É fundamental vocês pegarem o relatório sobre desenvolvimento humano, que é publicado todo ano pela ONU. Tá? Human Development Report, mas ele está em português, Relatório sobre Desenvolvimento Humano, que pega os indicadores de desenvolvimento humano, né, o IDH, e são fontes excelentes, né? Agora, a ONU perdeu seu dente. Basicamente, quando a ONU declarou que era ilegal, que não aprovava a intervenção e a guerra dos americanos no Oriente Médio, né, no Iraque, os Estados Unidos mandaram Bauru para a ONU, entende? Enfim, nós somos a grande potência, foram lá, enfim, fizeram a zona que fizeram, né? Venderam ao mundo a ideia das armas de destruição de massa, né? Olha, o grau de palhaçada às quais a gente é submetido, francamente, é um negócio. A ONU não tem esse poder. Agora, o que está acontecendo é que os principais eixos críticos, destruição do solo, perda de biodiversidade, aquecimento global, o derretimento das geleiras,
Por exemplo, de longe, a principal fazenda mundial, né, produção de grãos, como o arroz em particular, é tudo devido aos grandes rios, né, da Índia, do Bangladesh, do Vietnã, da China, né, que todos dependem dos derretimentos das geleiras, né? Só que as geleiras estão desaparecendo, simplesmente, né? Toda a geleira ali daquele grande caixa d'água mundial que é o Himalaia, enfim, toda essa região, né? Isso aqui é desastroso, né? Então, à medida que avançam esses desastres, a gritaria está ficando mais forte. Não sei se vocês repararam que os partidos verdes ganharam espaço político em muitos países nas últimas eleições, né? Eu acompanho, junto com Hazel Henderson, eu tecnicamente sou representante dela aqui, enfim, da empresa, né, que chama Ethical Markets, né? A gente acompanha empresas, e muitas empresas, e grandes, que entenderam e que decidiram que tem que assumir certa responsabilidade no mundo. São empresas que usam energia renovável, empresas que fazem construções de prédios já com economia de energia e um sistema de iluminação e de ventilação apropriado, então essas coisas. Quer dizer, as iniciativas de produção sustentável estão se expandindo, tá? Nós acompanhamos cerca de 10 trilhões de dólares de investimento, tá? Isso não é secundário. A Hazel Henderson tem um livro importante, chama Win-Win, ganha-ganha. Ou seja, na realidade, é um negócio, você faz o bem e você também ganha, certo? É lógica. Agora, você convencer os idiotas de Wall Street, tá? Que ganharam não sei quantos milhões aí, porque são mais espertos, tal, porque apostou na queda de tal empresa e vai subir tal outra. Meu, isso aqui é um cassino. O dinheiro tem que ser orientado para onde rende ou faz coisa útil. O resto é palhaçada, gente. O resto é narrativa. Eu tive numa palestra que eu fiz numa escola, um menino me perguntou, mas por que quando a gente faz políticas assim de distribuição, a bolsa cai e quando, pelo contrário, a bolsa sobe? Eu disse, você entendeu tudo, meu. A bolsa extrai. Quando você distribui, aumenta o salário mínimo, faz Bolsa Família, faz o SUS, faz essas coisas, melhora a situação da população, que compra mais coisas, isso dinamiza o emprego, né? E as coisas passam a funcionar. Então, nós temos que voltar para esse bom senso. Por enquanto, não há perspectivas de uma mudança suficientemente forte. Acabou de sair, tá, esses dias, um livro de Naomi Klein, né? Ela diz, para a gente evitar a catástrofe planetária, nós precisamos reduzir as emissões 10% por ano, que é gigantesco, né? Todas as atenções agora estão com a pandemia. Mas nós estamos adiando a tragédia, né? E adiando a necessidade de justamente... O que convence as pessoas nas discussões que a gente tem é o seguinte: a partir de 1 grau de criticidade, de desastre ambiental, de morte, de coisa do gênero, vai haver suficiente força para se juntar um novo movimento, como o que criou as Nações Unidas, dizendo, basta, gente, temos que ter regras do jogo para o planeta. Porque os desafios são planetários e o dinheiro gira no planeta, o sistema financeiro é global, e os governos são nacionais. O que você tem? Você tem a ONU, você tem o Banco Mundial, você tem o BIS, o Banco Internacional de Compensações de Basileia, que só dá bons conselhos, né? Meu, Organização Mundial do Comércio, ninguém apita nada, né? Tem o G7, né? Tivemos as tentativas do G20, as tentativas de fazer o grupo dos BRICS, né? Por enquanto, a única esperança, não é esperança, tirar o Trump
da presidência foi um gigantesco alívio. Não é grande esperança, mas é evitar um pesadelo. Né? É uma tragédia. Né? Então, os Estados Unidos já entraram de novo no Acordo de Paris. Isso é imensamente importante. Tá? E a gente espera que haja uma reaproximação. Nos Estados Unidos, a extrema-direita continua extremamente poderosa. Né? Quando a gente vê um partido republicano com suas tradições, tudo bem ser conservador. Mas fazer papel de palhaços, como estou fazendo, francamente, né? É muito difícil. E isso tem muito apoio, né? Com 74 milhões de votos. É legal você prometer que nós vamos ser grandes, nós vamos ser chefes, nós vamos ser o exército dos cowboys solitários, enfim, essa coisa. Olha, francamente. Vou escrever um outro texto, se pode divertir você, chama A Burrice no Poder. Não é brincalhão, tá? Tem argumentos sólidos. Diego, vamos cuidar da vida? Vamos lá, então, professor Ladislau. Antes do agradecimento final aqui, só queria ler a mensagem da Daniela Scarpa, um raciocínio abrangente, demonstrando o verdadeiro papel do economista, prover o bem-estar social pautado em estímulos reais da economia e distribuição de renda. Acho que a mensagem da Daniela exprime aqui o que várias pessoas colocaram no nosso chat. Da minha parte aí, agradecer muito a sua participação. Hoje é um dia histórico, porque a gente lança o ponto de encontro da sustentabilidade. A minha grande inspiração, junto com o professor Cândido, o professor Juan, o professor Samuel, a gente lançar esse ciclo de encontros mensais, nasceu aí junto com você, o professor Arnoldo de Roios, na PUC São Paulo, quando, junto com o NEF, a gente criou lá os Encontros com o Futuro. É uma maneira da gente perpetuar a discussão, chamar especialistas, pessoas que possam trazer aqui provocações que são importantes, principalmente para a gente enxergar o mundo de uma maneira mais sistêmica, o mundo por um outro espectro e, principalmente, poder construir um mundo onde todos ganham. O senhor falou sobre a Hazel Henderson, eu me recordei desse livro dela, que é um livro bastante interessante também, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Hazel Henderson, nessa perspectiva do win-win world. Acho que esse é um caminho interessante para a gente seguir em termos de sociedade, olhar para o próximo, ajudar as pessoas que são menos favorecidas, e buscar soluções aí que a gente possa manter o nosso planeta saudável, o nosso planeta ativo e uma economia mais equilibrada, um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico inclusivo. Então, dizer que eu admiro muito o senhor, acho que todos esses anos aí que a gente tem trabalhado junto, para mim foi uma grande honra, eu pude beber da fonte do conhecimento, absorver muito da sua experiência, os 10 anos aí que eu passei junto com você, o professor Roios, na PUC São Paulo, e para nós foi uma grande honra hoje aqui na PUC Campinas poder recebê-lo nessa aula inaugural, e passo a palavra então para o professor Samuel, coordenador do nosso programa, para que ele possa seguir com o encerramento dessa aula inaugural e do lançamento do ponto de encontro da sustentabilidade. Então, muito obrigado, professor Ladislau, e depois eu envio o link da gravação para o senhor também. Maravilha. Ok, eu gostaria também de expressar a minha gratidão ao professor Ladislau. Professor Ladislau, olha, foi fantástico. Eu acho que você tocou em questões que são fundamentais para a questão da sustentabilidade, porque eu não sou economista, sou administrador, mas eu costumo dizer que o ponto de partida para estudar a sustentabilidade é a economia. Eu não vejo de outra maneira. Então, eu acho que essas muitas questões que você levantou, eu acho que agora nós temos muitos pontos a discutir no nosso programa. Os alunos agora, eles certamente, eles foram, de alguma maneira, atiçados, né, provocados, para que eles possam discutir questões, os nossos docentes.
e certamente o senhor trouxe uma grande contribuição para o nosso programa, para esse momento inicial deste semestre letivo. Então, das suas considerações, certamente muitas discussões acontecerão em sala de aula, nas pesquisas e etc. Ok? Muito obrigado de coração. Muito obrigado aos professores que estiveram conosco neste momento, aos alunos, demais convidados externos e da própria instituição PUC. Obrigado ao Centro de Economia e Administração que deu esse apoio a nós, ao professor Antônio, aos diretores do CEA. Nós agradecemos a todos vocês. Foi muito bom, muito enriquecedor e desejamos, então, uma boa semana a todos, um bom semestre a todos e nos despedimos por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tudo de bom, queridos.